Eu preparei para vocês uma introdução mais geral, relacionada essa introdução à ética, mais propriamente, não ao direito, e nem muito à filosofia, e nessa visão mais geral, que está dentro da ética animal, não exatamente no direito animal, mas vocês vão perceber como que as coisas se entrecruzam. Eu vou também dar uma visão geral em relação ao quadro principal do argumento que vale para a filosofia animal, para o direito animal e para a ética animal, dividindo em aspectos mais importantes dos fatos, as características das várias coisas importantes nessa temática, valores ou normas ou reflexões propriamente normativas, propriamente éticas, e sugestões práticas, mas todas essas coisas, fatos, valores e normas ou sugestões práticas, num sentido mais amplo, que engloba a ética animal nas suas várias aplicações, alimentação, experimentação, entretenimento, os animais de estimação, os animais de rua, e, além desses fatos, alguns modelos éticos mais amplos. A moralidade do senso comum, em que eu vou incluir a regra de ouro das grandes religiões, como algo que é parte da moralidade do senso comum essencialmente, posso estar enganado com isso, mas além da moralidade do senso comum, a moralidade utilitarista, né, a teoria ética do utilitarismo, e uma terceira, a teoria ética dos direitos dos animais e dos deveres que nós temos para com os animais. E em cada uma dessas três, as consequências práticas, mas que são consequências práticas mais gerais. Se houver tempo, ou se eu achar que, dependendo de como eu conseguir apresentar os aspectos gerais, vale a pena eu fazer alguns destaques, eu farei alguns destaques no final que eu vou chamar de metodológicos, mas quero apresentar o esboço, porque eu estou desenvolvendo isso com mais cuidado em outros trabalhos, e acho que, por enquanto, eu quero apresentar só o esboço, e vocês podem perguntar, questionar, dizer que não entendeu, ou relacionar com a aula. Mas eu não sei se vou chegar nessa última parte, de modo que a palestra teria, em princípio, essas duas, mas pode ser que fiquemos só com a primeira. A primeira, uma visão geral da ética animal, né, da filosofia, da ética e dos aspectos práticos. E a segunda, algumas observações, alguns destaques metodológicos relacionados a isso. Eu, tratando desse primeiro tema, ou dessa primeira parte da aula, sobre ética animal, uma visão geral, resolvi dar esse título para a palestra: Usar e Matar Animais, a moralidade comum, o utilitarismo e os direitos dos animais. Pode passar. Quando eu ficar assim um pouco em silêncio ou fazer assim com a mão, você, por favor, passa, Gustavo. E os alunos que estão nos acompanhando tenham compreensão e tolerância, porque professores e alunos de filosofia até agora não sabem manejar muito bem as aulas remotas, tá, gente? Então, vocês me desculpem. Mas é o seguinte, nos 3 próximos slides, eu apresento rapidamente a estrutura dessa aula, a ética de usar e matar animais para fins humanos. Nós vamos começar vendo os fatos, é o ponto 1. Antes de julgar, antes de tratar do que fazer, a gente precisa saber do que está falando, e a gente precisa conhecer o que está ocorrendo, e a gente precisa ter informações sobre o que ocorreria no mundo
se a gente fizesse X ou Y. E nada disso tem a ver com a ética, o direito, a moralidade. Isso tem a ver com os fatos. É algo descritivo, é algo neutro em relação aos próprios valores. Mas só dizer quais são os fatos não é suficiente para a gente tratar da ética, e principalmente de como aplicar a ética ou como resolver os problemas que a gente tem, como os problemas que nos incomodam, o que devemos fazer diante do problema X. Para saber o que devemos fazer, além de conhecer bem os fatos, a gente tem que fazer alguma avaliação das ações possíveis, dos modos de agir. E essa avaliação é o ponto 2, e é o que nós vamos fazer em 3 níveis, ou em 3 momentos. A primeira é a avaliação dos fatos através da moralidade do senso comum. A simples moralidade cotidiana que as pessoas normalmente já possuem. E a partir dessa avaliação, a gente tem que pensar na parte prática, em alguma proposta prática. A filosofia chama isso de prescrever a ação, prescrições. Como a prescrição do médico. O médico conhece o paciente e o seu caso. O médico avalia isso com as teorias da medicina e com a sua reflexão. Mas não pode ficar aí, né? Aí ele faz a receita, ou seja, a prescrição. Seja de um tratamento médico, de remédio, seja de um tratamento não farmacológico, seja de novos exames. Essa terceira parte da prescrição não pode faltar. Então, depois da avaliação, a gente sempre tem a proposta prática. E aqui vai a primeira dica para vocês. O nosso raciocínio ético completo sempre tem que ter esses 3 pontos. Pode ser que em algum momento não tenha os 3, mas a gente sabe que o raciocínio completo precisa ter esses 3 pontos. E precisam ser separados de preferência. A gente tem que separar aquilo que é descritivo e depende da observação, do conhecimento, do parecer dos especialistas e especialmente da ciência. Isso é uma coisa. Mas além disso, a gente precisa ter princípios, normas, valores, reflexões sobre o que deveria ser feito, etc. E, além disso, a gente precisa juntar essas coisas com a vida prática, com o que a gente tem de fazer, ou com o que a gente faz, ou com o que a gente poderia fazer, ou com determinadas leis políticas que podem ser propostas. Então, essas 3 coisas sempre têm que estar no radar de vocês, e, de preferência, pelo menos quando vocês estão pensando com mais cuidado, separadas. Tem que separar essas coisas. Elas formam um todo só, elas precisam gerar as prescrições, juntando avaliações e fatos. Mas as pessoas, às vezes, primeiro, não percebem que tem que ter os 3 ingredientes. Segundo, elas misturam os ingredientes valorativos com os factuais, com os prescritivos, e isso gera uma confusão lógica, tanto no nosso pensamento individual, quanto na nossa conversa com os outros. Então, um primeiro fundamento filosófico muito importante é sempre tentar ser muito claro, ter informações fidedignas e usar uma boa lógica ou uma boa capacidade de juntar essas 3 coisas. Mas depois, daqui a pouco, eu vou apresentar esses 3 pontos. Os fatos principais da ética relacionada aos animais, a avaliação da moralidade comum e a prática relacionada à moralidade comum. Mas então, passa o slide, por favor. Nós vamos fazer uma primeira reavaliação dessa proposta prática e do próprio senso comum, trazendo à nossa reflexão a moralidade do maior bem-estar, que é chamada também, tecnicamente, de moralidade utilitarista. Utilitarismo ético é um nome técnico
E não é aquela famosa teoria da conveniência, ou do capitalismo, ou de que os fins justificam os meios. Não estou usando a palavra utilitário, útil ou utilidade no sentido popular. Até pensei em trocar moralidade utilitarista por moralidade da beneficência, ou da maior beneficência. E a partir da moralidade da maior beneficência, olhar qual é a prática que normalmente se retira dela, para vocês compararem com a prática do senso comum. A do senso comum nós vamos chamar de prática bem-estarista. E a dos utilitaristas nós vamos chamar de prática utilitarista. É uma segunda coisa para vocês guardarem, sabe? Bem-estarismo não é o mesmo que utilitarismo. Mas vamos continuar. Mais um slide, Gustavo. Nós também podemos continuar reavaliando essa prática em relação aos animais, não só no bem-estarismo comum, mas também no utilitarismo proposto. E, fazendo uma reavaliação, trazer à nossa conversa ou pensamento um outro padrão de reflexão ética, que é a moralidade dos direitos, ou a moralidade baseada em deveres, que seriam distintos do dever de beneficência. E retirar também qual seria a proposta prática de uma reavaliação tanto da prática utilitarista quanto da bem-estarista. E isso nós vamos chamar de prática abolicionista. Essas são as três principais teorias éticas e as três principais práticas, grosso modo, né, em geral, presentes no debate sobre a relação dos seres humanos com os outros animais. A moralidade do senso comum, baseada especialmente na famosa regra de ouro, a moralidade do utilitarismo e a moralidade dos direitos. E as três práticas, a prática de evitar a crueldade, a prática de proteger o bem-estar e evitar sofrimento, e a prática do respeito a determinados direitos, e essas três práticas também, elas grosso modo são o que a gente tem na ética animal, de essencialmente isso. Por favor, vamos então para o item 1. Os fatos que precisamos levar em conta e que aparentemente são neutros ou objetivos ou impessoais em relação às teorias morais e às práticas. Por enquanto, isso aqui vale para qualquer teoria. E isso vale também, em princípio, para qualquer proposta prática, inclusive para as propostas que são diferentes ou que não aceitam as práticas da ética animal ou essas teorias da ética animal. Porque isso daqui seria algo meramente factual, descritivo. E aí os pontos que eu considero principais e mais gerais envolvem o seguinte: em primeiro lugar, para tratar de ética animal, a gente tem que saber o que é exatamente um animal e quem é o animal a que nos referimos quando falamos de ética animal. Nós nos referimos principalmente aos mamíferos, às aves e provavelmente aos peixes, que são seres significativamente sencientes. Nós nos referimos a seres que têm a capacidade de sentir dor e sofrimento, por um lado, ou de sentir prazer e realização, por um outro lado. E, além disso, seres que têm capacidade de sentir, eles podem continuar vivendo ou não com essa capacidade de sentir e com os sentimentos que têm, e eles podem não só deixar de existir, mas passar a existir
com a sua corporeidade machucada, desintegrada, prejudicada, e eles podem também, especialmente os animais de que estou e estamos tratando, eles podem especialmente se movimentar ou serem restringidos de se movimentar significativamente. Eles possuem, aparentemente, os interesses, então, de não serem mortos, de não terem a sua integridade física negativamente afetada ou afetada de uma determinada maneira, e eles têm o interesse de não serem confinados de maneira tal a não poder expressar naturalmente a movimentação de um mamífero, ou de uma ave, ou de um peixe, ou pelo menos de parte dos peixes que a gente já sabe são sencientes. Aves todas são sencientes, e mamíferos todos são sencientes. Então, essa é uma primeira coisa para levar em conta, porque muitas vezes, mesmo nós que estamos interessados, não paramos para detalhar esses aspectos. É disso que se trata quando estamos falando de um animal. Não é da vida, não é da vida vegetativa de um outro ser. É basicamente de um organismo complexo que tem capacidade de senciência e que pode, então, ir bem ou mal em relação a esse sentimento, sensação, percepção, e continuidade ou não desse sentimento, dessa percepção, dessa sensação. Então, é isso. Continua, Gustavo. Um outro fato, um outro conjunto de fatos que é muito relevante no caso da ética animal, além de saber do que exatamente estamos falando, é o que nós, seres humanos, estamos fazendo a eles. Nós, seres humanos, como espécie, nós usamos os animais para muitas coisas. Nós usamos, pela criação e pelo abate precoce, animais para alimentação. E são bilhões de animais anualmente usados na indústria alimentar tradicional, para alimentação humana tradicional, onívora. São bilhões mesmo. Os seres humanos no planeta são 7 bilhões e pouco. Nós matamos só de aves e mamíferos, descontando os peixes, de 40 a 50 bilhões. Se contar os peixes maiores, você aumenta para uns 70, 80. Mas se contar os menores e outros seres que provavelmente têm senciência da vida marítima, passa de 100 bilhões. Então, de um lado da balança, os seres humanos são no planeta 7 bilhões, vamos supor, vamos simplificar. Do outro lado da balança, no caso da alimentação, a indústria mata 70 bilhões. Então, de um lado está 7, do outro lado está 70 bilhões. Bom, nesse negócio da indústria da alimentação, é preciso lembrar que muitos animais, e quase todos os frangos, praticamente todos os frangos, e a grande maioria de porcos e vitelos, eles vivem em confinamento, ou na maior parte da sua criação por confinamento. Eles não chegam quase a usufruir do espaço mínimo para se movimentar e nem usufruir a luz do sol, no caso dos frangos e de uma boa parte também dos outros animais. É preciso saber disso. Isso é um simples fato que a gente tem que saber do que está falando, quando fala de ética animal ou direito animal. Mais um slide. Centenas de milhares de animais também são usados e mortos em experimentos científicos, em testes de cosméticos, em testes alimentares para a avaliação dos temperos, e no ensino, na sala de aula, em muitos lugares, até no ensino médio, nas aulas de biologia, mas no ensino superior, em vários cursos, especialmente na medicina veterinária, em que se usa animais, e se você junta tudo isso, provavelmente dá mais de 1 milhão de animais, mas vamos dizer centenas de milhares a
talvez uma avaliação muito conservadora de que é em torno de 400 a 600 mil animais só para pesquisa científica. Mas é importante saber isso. Lembram que para o abate, para comida, são 50, 70 bilhões. E aqui são 500 mil, no máximo 1 milhão. Não chega a 100 milhões, não chega a 10 milhões, não chega a 1 bilhão. Então é importante saber disso. Nós também temos dezenas a centenas de milhares de animais mortos para o entretenimento dos seres humanos, especialmente na caça e na pesca. Na caça e na pesca esportiva, entre outras. Pode passar? Outras práticas envolvem usar animais sencientes como meios, ou simples meios do interesse humano, como, por exemplo, para roupa, né, pele, entretenimento, como touradas, farras do boi, rodeios, vaquejadas, as rinhas de galos, as lutas de cães, e também outras festas populares que usam animais e muitas vezes envolvem o uso deles como uma espécie de objeto para os seres humanos, e às vezes envolvendo tirar a vida, ou envolvendo causar prejuízos, tá? E tem também as práticas dos animais de estimação, que a gente pode pensar durante a palestra, né? Mas que muitas vezes é também uma indústria, né? Que envolve milhões de animais e envolve uma certa maneira de criar e gerar comércio disso. Bom, terceiro fato importante. O primeiro era o que é um animal. Animais como mamíferos e aves e peixes são sencientes, capazes de sentir dor e prazer e capazes de ter interesses no futuro do seu corpo, da sua liberdade e da continuidade da sua vida. Segundo, o que fazemos aos animais nas nossas práticas principais? Aí vimos o que fazemos. Nós usamos, nós matamos na alimentação, na experimentação, no entretenimento, naquela quantidade, e usando métodos que envolvem matança ou não, etc. Mas tem uma terceira coisa importante que tem a ver simplesmente com ver a realidade. Por enquanto a gente está olhando. Não estamos ainda fazendo nenhum juízo de valor e dizendo o que é que tem que ser feito, se é que alguma coisa tem que ser feita. E é a alternativa. Por exemplo, os animais como alimento hoje, e que na prática predominante hoje no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo que já fazem a criação sob confinamento intenso. Nesses lugares, os animais normalmente sentem desconforto ou dor, ou até aflição, sofrimento. Mas, além disso, os animais são mortos precocemente e em larga escala. Um lado da balança. O outro lado da balança, para a gente se alimentar. Quando? Comendo nas refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Que dura um certo tempo, né? Alguns minutos no almoço, alguns no jantar, alguns no café da manhã. E a alternativa facilmente disponível à grande maioria das pessoas desses países que criam os animais e os vendem ou os consomem, pelo menos de todos os países razoavelmente desenvolvidos, que têm renda média ou renda alta, uma civilização mais ou menos industrial, uma civilização que você vai ao sacolão de verduras e frutas do jeito que você conhece. Então, em qualquer lugar que tenha um sacolão do jeito que você conhece, ou mesmo um supermercado com tudo que você normalmente encontra lá, tem a alternativa chamada dieta baseada em vegetais, ou vegetarianismo. É um simples fato de que há essa alternativa. Essa alternativa hoje não é uma coisa difícil, estranha, e essa alternativa, ela é certificada cientificamente. A gente já tem no conhecimento
médico e científico disponível a informação de que nós podemos nos alimentar de modo nutritivo, de modo saudável, inclusive com muitos benefícios para a saúde, sem se alimentar de animais ou de produtos animais. O segundo ponto das alternativas é que na experimentação animal há algumas alternativas, mas não há muitas alternativas ainda. Há, por exemplo, você pesquisar um remédio novo ou uma vacina nova, excluindo da fase da pesquisa anterior aos seres humanos, não há muitas alternativas. Há a alternativa de não fazer pesquisa com danos. Isso é verdade. Mas alguns médicos, cientistas e professores dizem que essa alternativa não é igual ao vegetarianismo. Ela é uma alternativa ainda muito menos robusta, clara, forte, fácil de praticar, ou que possa, de fato, substituir as pesquisas em andamento na mesma quantidade. Porque também a alternativa, pesquisa danosa é quando você causa desconforto ou estresse e morte, sacrifício. Pesquisa não danosa é quando você não causa essas coisas, mas ainda assim faz a pesquisa. Tem muitas pesquisas que são assim. Até porque é assim que a gente faz com criança, com seres humanos, adultos, pessoas com deficiência. A gente aprendeu a não fazer pesquisa danosa, que, né, prejudicasse as pessoas. E aí paramos de fazer. Não, não paramos de fazer pesquisa, continuamos a fazer pesquisa. É muito provável que se a gente parar de fazer pesquisa danosa com os animais, não vamos parar de fazer, vai continuar a haver a pesquisa, só que ela vai ser feita de outro modo, né? Mas tem pessoas que acham que isso ainda é pouco desenvolvido e a gente, então, ainda não teria alternativa. Mas aí tem uma terceira alternativa. A gente pode simplesmente, de fato, não fazer pesquisa. A gente pode começar já com seres humanos. A gente pode fazer com outras coisas que não são nem seres humanos e nem animais. A gente pode usar células, a gente pode usar material produzido por biotecnologia, a gente pode usar programas de computador, etc. E, por último, a gente pode diminuir o número de animais e aperfeiçoar, melhorar o modo que trata esse animal na pesquisa. Isso também é um fato. Há muita coisa usando um número muito maior de animais do que precisava. E aí os cientistas já, agora sim, os cientistas já têm métodos estatísticos para saber um número mais adequado de animais do que muitas vezes ocorre. E nós também já temos em muitos lugares do mundo experiências sobre como refinar a maneira como esses animais vivem e são depois experimentados, né, ou mortos. Por exemplo, que não fiquem apenas em gaiolinhas, mas que fiquem em espaços maiores, conectados e que haja um ambiente muito mais propício ao desenvolvimento do bem-estar do que deixar o animal muito preso, etc. Isso é só para lembrar, então, alguns fatos das alternativas. Passa, mais um slide. Existem muitas e fáceis alternativas ao uso danoso no ensino, na educação. É diferente de experimentação, de ciência, de pesquisar remédios para câncer, vacina, não. Ensino é ensinar as crianças ou os jovens sobre o que tem dentro do corpo do animal, sobre como o animal reage em determinadas circunstâncias, sobre o que acontece se a gente cortar o animal, etc. E em muitos lugares do mundo isso é permitido. Aliás, no Brasil é permitido. Isso é muito estranho, porque aqui a alternativa é muito clara, que é tão robusta quanto o vegetarianismo. Se alguém diz que não, então tudo bem, posso estar enganado, a hipótese é falsa. Mas você tem muitos recursos
para as crianças ou os jovens aprenderem sobre um animal, sem ficar toda semana, ou todo mês, ou todo ano, trazendo animais íntegros, saudáveis e ou causando prejuízo ou matando o animal. Inclusive na veterinária, né? Inclusive na medicina humana. Em muitos países, eu dou um exemplo de alguma Inglaterra, é proibido fazer pesquisa educacional e treinamento de médicos humanos com animais, já vai direto para os seres humanos, até porque tem como usar primeiro bonecos, ou frutas, ou outro material, depois usar computadores, programas especiais, muito sensíveis ao modo como os médicos manipulam os instrumentos, depois vai para a residência, em que primeiro ele só observa, depois ele faz parte da equipe fazendo pequenas coisas, depois ele começa. É assim que um médico humano é treinado. Mas aí, peraí, se é assim que um médico humano é treinado, por que não é assim ainda hoje que um médico veterinário é treinado? Por que se usa tanto animais em sala de aula, ou em laboratórios educacionais, ou mesmo em aulas para anestesia, para né, cirurgia e tal, se existe a metodologia que a gente usa com seres humanos? Se existem clínicas ou hospitais para animais, se existem residências que podem ser implantadas, coisas assim. Então é isso, o nosso modo de agir, e inclusive as nossas regras sociais e legais humanas, elas protegem parcialmente os animais, isso é um outro fato. Não é verdade que os animais não têm nenhuma proteção, e não têm uma proteção, inclusive jurídica. Mas também não é verdade que essa proteção vale muito para eles. Essa proteção é muito parcial. E, por exemplo, comparem como nossas leis protegem animais de estimação, ou os animais de rua nas cidades, e os animais de criação. Compare o que ocorreria se eu deixasse a Kate, que é a minha cachorrinha, presa num cubículo e algum vizinho soubesse, etc. E o que ocorreria, como ocorre, né? Que frangos, porcos, vitelos também fiquem presos em cubículos pequenos a vida toda. Ou que, além de eu deixar a minha cachorra Kate presa, que eu a matasse precocemente. Vou matar precocemente. Ela tem uma vida de X anos, ainda não chegou nem à metade, eu resolvo matá-la. Então, veja o que aconteceria comigo, segundo a lei, se eu faço isso com a Kate, e o que a lei diz para os animais de criação, para os animais de experimentação, para os animais de rodeio, etc. Outra coisa, nós podemos comparar o que nós já aprendemos com os seres humanos no contexto da pesquisa científica e de como a gente faz pesquisa com os animais. Comparando, por exemplo, os seres humanos mais vulneráveis, os bebês, as crianças, né? Bebês são aqueles seres que também têm capacidade de sentir dor, também sofrem. Ah, eles também têm interesse, é do melhor interesse de um bebê que você não machuque o corpo dele, que você não o deixe confinado. É do melhor interesse do bebê continuar vivendo, mesmo que você o matasse sem dor alguma, não é? Pois bem, mas isso é o mesmo caso de um animal senciente, mamífero, ave ou peixe, que não é da espécie humana. É o mesmo caso, não há diferença. O bebê também não raciocina, o bebê também não tem linguagem, o bebê também não pode respeitar os meus direitos de adulto, cumprir deveres. Talvez a diferença bom, mas o bebê pelo menos é humano, né? Mas isso é como dizer que alguém tem direito sendo um ser humano, porque ele é um ser humano. Ou seja, como assim? Se fosse um extraterrestre, igualzinho, idêntico, não haveria direitos para o extraterrestre porque ele não é humano? Eu acho que os humanos têm direitos porque eles são sencientes, porque eles têm interesses, porque eles podem ser prejudicados. E qualquer ser que tenha essas mesmas características, em princípio,
deveriam ser tratados do mesmo modo. Mas vamos supor que você ainda não concorde com isso. Eu estou chamando a atenção que a gente pode comparar o que aprendemos na pesquisa com seres humanos e o que estamos ou não aprendendo na pesquisa com animais. E no uso de animais em outras coisas, naquelas outras indústrias. Por último, tem uma coisa que eu acho que é factual, que é o que você e eu sentimos, ou pelo menos a maioria de nós, humanos, sentimos com a ficção, quando na ficção, do livro, do cinema, da televisão, na ficção, nós estamos colocados numa posição similar à do animal. Então, também é uma questão factual o que sentimos normalmente, por exemplo, quando vemos o Planeta dos Macacos, especialmente na versão antiga, né, em que quem está na posição dos macacos são os seres humanos, e quem está na posição dos seres humanos são os macacos. Ou em filme de ficção em que não há os animais, há apenas nós, mas há extraterrestres muito mais sofisticados, inteligentes, desenvolvidos. E no filme a possibilidade desse extraterrestre ele pode usar a tecnologia avançada ou o conhecimento dele para se alimentar de vegetais, mas ele pode também usar a tecnologia dele e se alimentar de seres humanos. E ele gosta de seres humanos, mas ele não precisa. Então, e a gente vê o filme, e aí o que a gente sente quando a gente está colocado na posição que agora a gente, como espécie, deixa os outros animais. Pode passar o slide. Aqueles eram os fatos que valem, grosso modo, ou seja, em geral, na minha opinião, para a ética animal, para o direito animal, para a filosofia relacionada a animais. Existem muitos outros fatos, mas aqueles são, na minha opinião, os que estão presentes normalmente, porque são os mais fáceis da gente aprender, destacar, averiguar se existe ou não, se é falso ou verdadeiro, e valem então agora para todas as teorias morais, que além de nos questionar sobre o que é certo e errado fazer naqueles fatos, naquelas práticas, também sugere princípios ou normas ou intuições, ou raciocínios que querem avaliar, valorar aqueles fatos, especialmente os fatos ligados às alternativas de ações que estão presentes e, especialmente, os fatos relacionados às preferências dos que são afetados pela nossa ação. Então, uma das primeiras é a moralidade do senso comum. No senso comum atual, vigente, por exemplo, do Brasil, mas eu acho que já é da maioria do mundo, ou pelo menos da maioria do mundo que já é mais ou menos desenvolvido, como eu falei, que tem renda média ou renda alta, a maioria das pessoas já aceita que os animais são seres capazes de sofrimento e que merecem consideração. Por causa deles, direta, não é mais aquela ideia de que merecem consideração porque é propriedade do João. Merece consideração porque pode deixar as crianças tristes. Mas se não fosse propriedade ou não fosse a criança ver, não tem nenhum motivo para considerar animais. Não, o senso comum já não aceita essa ideia muito antiga de que os animais não têm um valor intrínseco por si próprios. São merecedores de consideração moral. Além disso, o senso comum condena causar sofrimento e morte a certos animais, ainda que não a outros animais parecidos. Esses que eu falei, por exemplo, os animais de estimação, não só terceiros que venham aqui
causar sofrimento para a Kate, mas ameaçar a vida da Kate, são condenados hoje pelo direito e pelo senso comum, mas o próprio cuidador da Kate, que sou eu, também sou condenado se eu causar sofrimento e morte para um animal de estimação que está na minha casa. Ou, sendo mais claro, para um cão e um gato. Ninguém aceita que se cause sofrimento e morte a cães e gatos, por exemplo. Ou que se cause sofrimento em excesso, o que seria o que o senso comum muitas vezes chama de desnecessário. Você não precisa, para sacrificar um animal que por um acaso precise ser sacrificado, demorar muito. Já tem métodos para ser mais rápido. Se alguém demora muito, então o senso comum já vê isso como algo condenável. Nós condenamos já, em especial, a crueldade com os animais, que é ou essa prática de fazer algo que cause sofrimento em excesso, ou também o que eu já citei, né, de trancafiar animais em cômodos pequenos, deixar animais presos, mesmo que não for dentro de um cômodo, mas num lugar de pouca movimentação por causa de correntes, não dar alimentação adequada para um animal, jogar animal de cima do apartamento e o animal morre, matar, como eu pus aqui no slide, né? Matar gatos por brincadeira, como ainda de vez em quando a gente encontra adolescentes por aí fazendo. O senso moral comum condena isso fortemente, né? Não pode mais brincar de tiro ao alvo com espingarda de chumbinho, tendo como alvo um gato vivo. E ainda combinando com os colegas, vamos ver quem consegue acertar o olho. Como a gente tem histórias de algumas, né, poucas, espero, pessoas. Mas também não pode matar cachorros ou gatos ou galinhas da Angola por irritação com a sua presença em volta da casa, no bairro, no condomínio, né? O que tem de casos assim, né, de vez em quando começa a sumir os gatos do condomínio. E começa a sumir de modo sistemático. E não é difícil que se descubra depois alguém exterminando os gatos porque está irritado que existam gatos, ou como eu disse, galinhas da Angola. Comumente, cada vez mais, as nossas leis condenam ou causar sofrimento em excesso, ou ser cruel, ou as nossas leis apoiam o bem-estar. Daí, pode passar, Gustavo, a moralidade do senso comum ser contrária a desconsiderar um animal, a ser cruel com o animal, e que seria o slide posterior, passa de novo, Gustavo, mais um. A moralidade do senso comum defende a prática bem-estarista. As práticas humanas que eu citei antes nos fatos, todas elas, mesmo para o senso comum, elas já são problemáticas. Elas já não são assim triviais, tranquilas. Olhamos para elas e tudo bem. Mesmo quando a gente aceita uma prática que envolve animais, a nossa moralidade comum hoje olha isso com um certo desconforto, com um certo sentimento de que, puxa, pois é, seria tão bom se fosse diferente. E para o senso comum, essas práticas já devem ser repensadas e, se possível, modificadas. E o segundo ponto, mesmo para o senso comum, não deve haver crueldade para usar e abater animais. O senso comum não é contra usar animais. Também não é contra abater animais, matar animais. Se isso for benéfico para os seres humanos e se isso for feito sem crueldade ou sem sofrimento excessivo, ou com o mínimo de sofrimento. Esse é o senso comum. E essa é a opinião, talvez, da maioria das pessoas. E é isso que a gente chama de bem-estarismo, de prática baseada no bem-estar do animal. Gustavo, agora volta ao invés de ir para frente. Tem um slide aqui, depois eu vou passar todos esses slides para vocês.
Até porque eu estou vendo que não vai dar tempo, né, de passá-los todos, e vocês vão, se quiser, descobrir um pouco mais do que eu já falei nos slides posteriores. Por que descobrir do que eu já falei? Muita coisa dos slides posteriores eu já falei ao apresentar esses, né, que é um defeito de professor, e é um defeito de não saber usar slide, é que ao invés de você seguir os slides, você começa a adiantar as ideias. Então, eu já falei várias coisas que estão relacionadas não só ao senso comum, mas à teoria utilitarista de pensar qual ação gera o maior benefício para os afetados, e da teoria dos direitos, ou seja, usando um raciocínio moral e crítico, se a gente já dá determinados direitos ou proteções para seres de determinadas características, por coerência e consistência, faz todo sentido extrapolar essa proteção para outros seres que tenham as mesmas características e, logo, dar proteções mais fortes para os animais. Não é só essas duas, de não ser cruel e de levar em consideração o animal por ele próprio, né? Dar alguma consideração para o animal. Parece que isso é muito pouco. Mas eu queria alertar, eu queria chamar a atenção para o seguinte: a moralidade do senso comum, além da moralidade que já é vigente e que normalmente estão nas leis vigentes, é muito dinâmica a nossa cultura, principalmente nossa cultura ética em sociedades complexas, e é possível dizer o que eu estou dizendo no título desse slide. Há uma moralidade do senso comum disponível a nós se pensarmos com cuidado, se sermos pessoas um pouco mais cuidadosas com os outros do que a média, e ao sermos pessoas um pouco mais virtuosas, mais cuidadosas e também reflexivas, colocar reflexão em cima, por exemplo, das várias leis que temos, nós temos um senso moral comum que é mais exigente do que aquela prática bem-estarista de não ser cruel e de dar alguma consideração. É bem mais exigente. E ainda não entra utilitarismo, teoria dos direitos e outras teorias morais. Entra só o senso comum. E aqui eu dou dois exemplos. Tem duas regras que vêm de 2 a 3 ou mais 1000 anos atrás. Uma é a regra de ouro. Todas as grandes religiões têm a regra de ouro. Cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, confucionismo, todas. Pelo menos uma versão delas. E parecida, muito parecida. O que a gente mais conhece vem do cristianismo, é a regra que diz, quando você está pensando sobre o que fazer, e você pensa se você poderia querer para si mesmo aquilo que você está pensando em fazer para os outros, se você tivesse na posição deles. Então, a regra de ouro, aparentemente, é algo essencial do senso comum, porque está aí há muito tempo. E se nós aplicamos bem a regra de ouro, aparentemente, a gente tende a aplicá-la também aos animais. Mas se a gente aplica a regra de ouro de não fazer aos outros o que nós não queremos que seja feito a nós, se estivéssemos na posição deles, se nós aplicamos isso aos animais, a conclusão da simples regra de ouro é que é errada a coisa que a gente está fazendo para os animais. É que é ruim, é que é injustificável os danos que a gente está causando aos animais. A gente pode não só perguntar o que a gente acha se a gente fosse colocado no lugar do animal, por alguma magia, ou por a gente estava sonhando e sonhou que a gente era um animal, só que depois, na verdade, o sonho era a realidade. Quando a gente pensava que era humano, é que era um sonho, coisas assim. Não, esquece esses argumentos de experimento de pensamento. Compara com o pet, compara com o cão, compara com o gato, né?
A regra de ouro aplicada a um cão ou a um gato e a qualquer outro animal que tenha as mesmas características, nos leva à conclusão de que é errado causar danos. Não é errado apenas ser cruel. Não é errado apenas desprezar e desconsiderar. E não é errado apenas causar dor. É errado causar danos, porque, como eu disse, eu não acho que é um prejuízo para Kate, minha cachorra, ou para Úrsula, minha gata, que foi também adotada da rua. Eu não acho que é um prejuízo para elas, e ficaria muito triste só virem aqui causar dor nelas. Eu acho que realmente, se alguém vir aqui e cortar uma perna da Kate, e aí ela passar a não ter uma perna, ela também foi prejudicada. Eu acho que ela. E eu ficaria muito sentido com isso. E eu também acho que se tirarem a vida dela, sem um motivo que se justifique do ponto de vista dela, da Kate, ela também está sendo prejudicada. E eu me sentiria muito mal. Então, a conclusão não é que é errado a crueldade. A conclusão é que é errado causar danos. E isso é parte do senso comum disponível, porque isso é parte da tradição humana há milênios, que é a regra de ouro. Um simples raciocínio que muitas vezes não é compreendido, outras vezes é compreendido, mas não é aplicado, outras vezes é compreendido e aplicado, mas não é aplicado aos animais. Assim como muitas vezes não aplicamos isso a outras raças, aplicamos só a nossa, ou ao gênero feminino, aplicávamos só ao gênero masculino, e, como disse, aos outros animais, aplicamos só a nós. Nós estamos num processo de expansão do raciocínio ético, de expansão do círculo da nossa vida moral, e essa expansão hoje está incluindo os animais sencientes. E essa expansão hoje nos leva a usar a regra de ouro também no nosso relacionamento com os outros animais. A outra regra disponível no senso comum, que é presente, mas muitas vezes não é compreendida ou não é aplicada nem aos seres humanos e não é aplicada também à maior parte dos animais, é a regra contra causar danos. É aquela regra do direito civil clássico, desde povos muito antigos e com certeza os romanos, e nós não devemos, em primeiro lugar, causar danos aos outros. Né? Mas, se causar danos, isso é de fato tão problemático ou ruim que a gente tem de reparar o dano. Você não pode causar dano e virar as costas. Você tem que causar dano e reconhecer que você causou o dano e que você está errado. Mas você não pode só reconhecer que está errado. Você tem que reparar, você tem que fazer pelo menos um esforço de reparar. Então, essa regra de não causar danos, e se o dano é causado, reparar o dano, consertar o dano, é algo, na minha opinião, é algo essencial do senso comum. Vigente, mas como é pouco aplicado pela maioria das pessoas, no Brasil principalmente, talvez a gente tenha que dizer que é parte da moralidade disponível dentro do senso comum. Em alguns lugares ela é mais desenvolvida, em alguns lugares ela é menos, mais aplicada, em alguns lugares ela é menos aplicada, mas para as pessoas mais reflexivas e para as pessoas mais cuidadosas, essa regra vale seriamente. Tanto é que o que eu estou chamando de pessoa mais reflexiva e ao mesmo tempo mais cuidadosa com os outros, é aquela pessoa que se amassasse o carro de alguém, ela, como fez aquela criança e aquele pai meses atrás, esperasse um pouco o dono do carro para conversar com o dono do carro, mas já que o dono do carro não veio, coloca um papel com o telefone e espera e escreve lá, por favor, telefone para a gente explicar e para a gente ver o que fazer. Então, isso já está disponível. Se nós aplicarmos isso à nossa relação com os animais, a conclusão é qual? Que é errado
machucar os animais, que é errado matar os animais, ou pelo menos matar os animais se isso não for para o bem deles, ou pelo menos matar os animais sem uma justificação muito forte que tenha a ver com também proteger a nossa própria vida, mas nunca matar os animais para algo que é de interesse trivial, ou uma preferência igual, mas que a gente tem alternativa. Ou seja, percebam que o senso comum, se usa a regra de ouro e se usa a proibição de causar danos aos outros, concluirá, aparentemente, que você não pode causar dor e sofrimento, mas que você também não pode machucar um animal, você não pode confinar o animal, retirando sua liberdade, e você não pode matar um animal, pelo menos normalmente. Normalmente você não pode matar o animal, apenas em situações muito, muito raras, né? Basicamente essa é o quadro da ética animal. Esse quadro, então, foi apresentado para vocês em 3 partes: fatos, avaliação e proposta prática. Os fatos têm relação com o que é o ser a que estamos nos referindo ou agindo, o que acontece a esses seres com aquilo que a gente está fazendo ou pode fazer, e quais são as alternativas que nós temos. As avaliações têm a ver com mobilizar aqueles valores ou normas ou raciocínios ou intuições, aqueles conteúdos sobre o certo e errado que estão disponíveis na nossa cultura pública, mas não de qualquer modo, e nem qualquer conteúdo. A gente pode muito bem encontrar aqueles conteúdos que são mais importantes e que normalmente têm a ver com essas 3 áreas aí, sabe? Com a vida, com a integridade física, com a liberdade, no caso dos seres humanos, com a propriedade, no caso dos seres humanos, com a veracidade, não ser enganado, no caso dos seres humanos, com cumprir as obrigações e ter o respeito pelos contratos. Então, mas no caso dos seres humanos e dos animais, fazermos o bem, quando isso é possível a nós, mesmo que fosse difícil, mas pelo menos quando é fácil, fazer o bem. Então, essas coisas, esses conteúdos estão presentes em muitas sociedades e estão presentes depois de um certo tempo, enquanto outros conteúdos, como racismo, como machismo, como indiferença com os necessitados, como não respeitar crianças. Esses conteúdos, depois de um certo tipo de tempo e desenvolvimento, eles vão desaparecendo. Mas aqueles outros conteúdos ligados a não matar, etc., eles vão se mantendo. Então, a gente apela para esses princípios, mas não é para qualquer princípio, e a gente pode até sempre debater se os princípios que a gente está usando são realmente adequados se a gente olha os fatos e se a gente olha as alternativas de ação. Então, se você não quiser escolher determinados conteúdos normativos, né, com determinados valores, desses que eu estou tentando apresentar, tudo bem, mas aí a gente pode fazer uma nova rodada de análise. E essa nova rodada, para saber qual valor usar, o da pessoa que é a favor de que os animais possam ser usados e mesmo abatidos por nós, ou das pessoas que acham que você não pode nunca usar e mesmo abater outros seres, se você tem alternativa. Quando você tem essa dúvida, você pode fazer de novo esse raciocínio que vai dos fatos, passando pelos valores, chegando a conclusões práticas. Bom, feito isso mais ou menos,
Aí você tem os conteúdos principais que eu acho que deveríamos adotar, mas, grosso modo, eles serão, de alguma maneira, na minha opinião, quando a gente faz essa reflexão com mais cuidado, esses conteúdos do senso comum mais sofisticado, né? Ou da deontologia de regras que contenha essas regras relacionadas à beneficência, à não maleficência, à justiça, à fidelidade, e que em vários filósofos foram organizadas como uma teoria. Levando em conta isso, então, eu vou pedir para o Gustavo passar para os slides práticos das outras duas teorias, para a gente ter uma ideia de conclusões que, então, a ética animal retira dessa reflexão com 3 níveis. Pode passar, pode passar. Mais um. Aqui. Outras conclusões, então, além daquelas conclusões do senso comum já vigente, são conclusões relacionadas a modificar significativamente as práticas de que tratamos, da alimentação, da experimentação, do entretenimento, a modificar significativamente porque essas práticas estão envolvendo muito malefício se comparado com o benefício, né? Na alimentação, a gente mata por ano, suponha, se fosse só mamíferos e aves, 50 bilhões. Do outro lado da balança, estamos nós, que somos 7 bilhões, e a gente gosta da carne para aqueles momentos que a gente se alimenta, que são poucos. Do outro lado, não, o animal vai perder todo o resto da vida e ainda vive em desconforto, é abatido. Então, a balança pende para o lado dos animais. Então, essa é a prática utilitarista. Você tem que olhar as alternativas, você tem que incluir todo mundo que tem a capacidade de sentir, e você tem que ser imparcial. E aí, se uma ação gera mais benefício aceitando usar animais, a gente aceita. Mas se rejeitando, a gente rejeita. É por isso que os utilitaristas, em geral, são praticamente abolicionistas. Eles são contra a alimentação baseada em animais, eles são contra entretenimento com animais, eles são contra usar roupas com animais, eles são basicamente abolicionistas. Mas eles não são, por princípio, abolicionistas, porque eles deixam aberta a possibilidade de que seja o caso do animal não sofrer danos e ainda assim serem usados e mortos, ou ele aplica para o caso da experimentação científica a ideia ou a avaliação de que no caso da experimentação, aí sim, você tem 7 bilhões de seres humanos de um lado, e algo que vai ser referente à vida toda deles, ou a parte grande da vida deles, com ou um remédio, ou um tratamento, ou né? Do outro lado, como eu havia dito, 500 milhões de animais. E é possível que esses animais tenham um mínimo de sofrimento e sejam abatidos sem dor. E aparentemente não há alternativas, ou há poucas alternativas. Então, sei lá, pense numa vacina para a Covid. Aí o utilitarista diz que, nesse caso, então, é aceitável usar animais. Mas só nesses casos, C e somente C. As alternativas são tais e quais, as consequências para os próprios animais são essas e aquelas, e para os seres humanos são aquelas outras e aquelas outras. Tem que preencher todos esses requisitos. Por isso que o utilitarismo não é o bem-estarismo. E a outra prática que advém da nossa reflexão, como eu a apresentei, pode passar, Gustavo? Pode passar até chegar na 7ª. Direitos são coisas que independem do benefício para terceiros e, inclusive, do maior benefício agregado.
Direitos individuais, como o direito da minha cachorrinha Kate não ser amputada, não ter as pernas amputadas, sem ser do melhor interesse dela, esse direito só é um direito se isso é uma proteção contra alguém querer fazer isso por causa dele ou de outra pessoa. A proteção é dela, da cachorra, não é algo para terceiros. Isso vale para os direitos humanos, né? O meu direito de não ser escravizado, em princípio, é uma proteção que depende do meu valor e não do valor dos outros. Os mamíferos, as aves e os peixes que são capazes de sofrer e que são capazes de sentir prazer e continuar a sua vida usufruindo-a bem da sua liberdade, da sua existência, da sua integridade corporal, esses seres, eles precisam de proteção e essa proteção é dada por reconhecimento de direitos. Porque na vida prática, a melhor maneira que nós inventamos até hoje de dar uma segurança maior para os seres vulneráveis ou para nós em relação aos nossos interesses fundamentais é a existência de direitos reconhecidos como prerrogativas individuais. Não é porque aumenta ou diminui a utilidade, não é porque as pessoas reconhecem que existe um valor na nossa cultura, não. É por causa dos danos que são feitos para esse indivíduo, que normalmente vão para a lata do lixo na vida prática cotidiana, descuidada, feita sob estresse, feita com as pessoas querendo sempre algum benefício. Nessa vida prática sob estresse, a existência de direitos morais e de direitos legais foi uma invenção maravilhosa, porque ajudou a gente a diminuir o máximo que a gente pode o cálculo errado. A maioria das pessoas calcula errado o benefício e o malefício, e se faz isso na vida prática cotidiana sob o estresse, em geral, ela faz coisas que geram mais malefício, especialmente elas causam danos. Então, por que não reconhecer de vez direitos individuais, pelo menos esses 3 direitos, a todos os animais: direito à vida, direito à integridade corporal e direito à liberdade natural, ou pelo menos direito à continuidade da existência, que é o direito à vida, e o direito à integridade corporal. E pode parar por aí, mas veja que trancafiar um animal, confinar um animal de modo a deixá-lo com uma vida desconfortável é um atentado à sua integridade psíquica, né? Sua integridade corporal, mental. O animal tem vida mental. Os animais sofrem depressão. As porcas entram em depressão profunda, muitas vezes, quando são separadas dos filhotes e são também presas num ambiente muito pequeno. Pode passar, Gustavo. Conclui-se, então, dessa ideia prática de que é importante reconhecer direitos, que, então, todas as práticas que eu citei são erradas e têm que ser abolidas de alguma maneira muito clara, ou seja, não deve haver nenhum tipo de exploração dos animais e nem haver nenhum tipo de matança de animais ou de abate de mamíferos e aves e peixes, mas inclui os mamíferos humanos, ou seja, não deve haver nenhum uso e abate de mamíferos, aves e peixes que desrespeite esses 3 direitos, ao menos. E no caso dos humanos e dos grandes primatas, né, os grandes primatas, chimpanzé, gorila, orangotango, humanos e bonobos, esses grandes primatas, provavelmente mais ainda, não só aqueles 3, mas
qualquer prática humana que desrespeite um desses 3 direitos é eticamente errada, e ser errada é suficiente para a gente dizer que nós temos de modificá-las, ou de modificá-las ao longo do tempo, ou de modificá-las agora, e de criar leis e práticas que ajudem a fazer isso, e, na medida do possível, individualmente acabar com qualquer compromisso meu, seu, de qualquer... Não, meu e seu, né, que é a gente que está pensando agora. Individualmente, a consequência também é que nós devemos praticar isso já agora em primeira pessoa. Não adianta dizer que eu concordo, a ideia é muito boa, e agora vamos continuar vivendo normalmente. E também não adianta dizer eu concordo e eu vou lutar contra isso para ter, por exemplo, vamos acabar com tais práticas, mas continuar comprando as coisas que essas práticas produzem. Então, muitos filósofos dizem que para evitar a cumplicidade ética, a cumplicidade com práticas que causam o dano, mesmo que não seja você que está causando dano, essa cumplicidade é errada, é ruim, e você deveria evitar essa cumplicidade mudando a maneira como você se alimenta, mudando a maneira como você se diverte, mudando a maneira como você trata os animais de estimação, os animais de rua, e etc. Mudando a maneira como você ensina ou aprende, porque os alunos têm como aprender alegando objeção de consciência, mesmo no caso da veterinária. Se você é da área do direito, você pode fazer o esforço de usar as leis que existem para serem aplicadas bem, porque elas não são aplicadas bem. E para serem aplicadas em casos novos, para gerar jurisprudência, né? É assim que muito do abolicionismo do passado usou da lei. A gente precisa ser mais criativo, inteligente para fazer isso bem, mas também para fazer, porque tem gente que não leva em conta isso. Pode passar, Gustavo? Pode passar. Conclusão geral 1. Com o que sabemos sobre os animais, sobre as práticas humanas que incidem sobre eles, sobre as alternativas e sobre esses aspectos morais do senso comum ou da reflexão filosófica, utilitarista ou baseada em direitos, nós concluímos que as práticas mencionadas acima na minha aula não são mais aceitáveis. Elas são puro preconceito e discriminação arbitrários. E quando se dirigem a animais, a gente chama de especistas. Assim como o preconceito e a discriminação arbitrária contra outras raças e etnias é racismo. E contra mulheres é machismo. E especismo, então, como racismo, é uma palavra para ser usada de agora para frente como uma palavra de condenação, uma palavra moral, valorativa de condenação dessas práticas. Essas práticas não só são erradas eticamente, mas elas, na prática, devem ser modificadas a partir de agora, ou até abolidas a partir de agora, dentro das nossas possibilidades e do nosso compromisso. E esse me parece ser o abolicionismo recente em relação aos animais. Passa mais 2 slides. Conclusão 2. Passa de novo. Mais um. Fim da minha... Não, era aquilo. Fim da minha longa aula, que deveria ter durado menos tempo, 1h15 pelo menos, e acabou durando mais. E espero que tenha sido uma boa introdução para as suas leituras, para as outras aulas que vocês terão,
E espero que tenha sido uma boa reflexão para o seu pensamento próprio sobre a sua relação dos humanos com os animais e para a sua reflexão sobre o que nós coletivamente fazemos e deveríamos ou não fazer. Era isso.